Graças a Deus, igreja. Amém. Bem, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Bom, para quem não me conhece, sou Ariel. Eu sirvo aqui em algumas áreas da igreja, sirvo nos adolescentes, com a Lídia, e sirvo no diaconato também. E hoje foi me dada essa missão de ministrar a palavra, dia de domingo. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Os irmãos sabem e veem que eu não tenho o costume de ministrar. Não é uma das minhas áreas, mas eu prometi para Deus que toda vez que eu fosse convidado, eu ia ser obediente e aceitar. Então, se teve um direcionamento da vida da liderança dos jovens, para me convidar para ministrar, foi Deus que direcionou eles. Bem, é ajuda o jovem, o tema é bem interessante, está aqui na igreja, mas é o reino de ponta cabeça, ou mundo invertido, ou o reino invertido. E eu confesso que quando o Cleito fez esse convite, e falou o tema, eu achei que era algo relacionado ao tempo que nós temos vivido hoje. Um tempo de muita inversão, um tempo de muito caos, um tempo que hoje está sendo instalado um medo, principalmente na população brasileira, de como vai ser, de como que vai acontecer, mas a gente conversando, a gente lendo um pouco, eu vi que não era nada disso. Eu vi que as coisas do reino não diz respeito ao que tem acontecido. Que as coisas do reino, ela diz respeito a algumas atitudes nossas e como a gente trata essas atitudes, esses acontecimentos em nossas vidas. Então, eu fazendo uma das minhas devocionais, e aí eu não lembro o dia que foi, mas em Josué, capítulo 1, chamou a atenção, peço que vocês abrem suas Bíblias. A missão que foi dada hoje é para falar sobre sacerdócio e religião, E eu vou tentar falar um pouco daquilo que foi ministrado no meu coração. Amém? Vou ler. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, que tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Para a ponte do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Então,
meditando um pouquinho aqui nesses versículos aqui de Josué, né? Josué, antes da morte de Moisés, ele foi constituído líder, né, daquele povo, antes da morte de Moisés. E ele foi incumbido de levá-los à terra prometida. E com isso eu observei 3 pontos para que ele cumprisse o que Deus havia ordenado. Amém? O primeiro é a aceitação. Ele aceitou o chamado, né? Antes, quando Moisés impôs as mãos nele, declarou que ele guiaria aquele povo. Acredito que foi um momento de aceitação na vida dele. Ele aceitou o chamado, né? Mesmo ele tendo andado com aquele povo, sabendo da dificuldade que era guiar aquela galera, né? Ele aceitou. Aí eu anotei algumas coisas aqui, irmãos. Eu vou ler, porque senão eu esqueço, tá? A aceitação do chamado é o primeiro passo de fé do cristão. Josué aceitou o chamado dele antes mesmo de Moisés morrer, porque ele já estava presente na caminhada de Moisés. E ele viu como era sacrificante guiar um povo que não tinha a mesma visão que ele. Mas para ele ter aceitado o chamado, é porque ele estava olhando para Deus, assim como seu líder Moisés. Então, vocês, meus irmãos, têm um chamado que através de pessoas, Deus falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Então você, a partir desse momento, você começa a buscar por isso, começa a olhar para Deus referente a isso, né? Se posicione, assim como Josué se posicionou, se posicione também, né? Nos dias de hoje temos visto muitas pessoas desistindo ou nem aceitando o seu chamado, por não olhar para Cristo e sim para o homem que é falho. As pessoas não têm procurado líderes que aproximam eles de Cristo, e sim pessoas que o levam para o abismo, em nome de Cristo, porque eles não têm olhado o reino como deve ser visto, o reino de cima para baixo. Amém? Então nós vemos, meus irmãos, trazendo um pouquinho para os nossos dias de hoje, que muitas pessoas, né, a gente vê na internet, cantores gospel, pessoas de referência, né, que tem uma multidão aí de crentes que seguem essas pessoas, desistindo do seu chamado, né? As pessoas, eles têm sido convidados para um ambiente onde Deus não, né? Mas onde as pessoas falam, ó, se você abrir mão disso, você vai ter isso, isso e aquilo. As pessoas têm abrido mão, têm pensado só no amor próprio, né? Eles não têm olhado para a cruz, eles não têm aceitado o chamado de Jesus, eles têm recusado, né? Então, hoje tem sido muito difícil mesmo, de você seguir o caminho, né? Tem muitos pratos, tem muitas coisas aí fora que tem pegado, infelizmente, muito crente, infelizmente, muitos jovens, né? A gente que cuida de adolescentes, de jovens, a gente vê o quanto é penoso cuidar deles, o quanto eles são muito instáveis, né? Mas eles estão aqui dentro da igreja. E os que estão aí fora? O que nós temos feito? Nós temos largado. Já pensou se Josué tivesse abrido mão e falar, não vou? Então, para os irmãos refletirem, o que você tem feito com o chamado que Deus te deu? Segundo ponto, posicionamento. No versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então, Josué teve que se posicionar diante daquela situação. Eu acredito que para não, pelo jeito das palavras de não ter falado isso para ele estava cabisbaixo, ele estava caído. Não chegou e falou para ele, levante-te, posicione, lembra das promessas que Deus fizeram para você, lembra do que Ele entregou nas suas mãos. Então levante, que tem um povo esperando por um líder, esperando por um direcionamento, e esse direcionamento está com você. Então levante. Então, Josué se posicionou em meio às dificuldades que ele sabia que ele ia enfrentar.
mas ele sabia que Deus estava com ele, e a obrigação dele era somente seguir em frente, conduzindo o povo e falando do amor de Deus. Mais uma vez, vemos que Josué olhou o reino como ele deve ser visto, de cima para baixo. E ele não olhou para o povo, ele não olhou para aquelas pessoas que cometiam pecado, que murmuravam, que nada estava bom para eles. A todo momento ele estava olhando para Cristo, a todo momento ele estava olhando para Deus. Então acho que quando ele lembrou daquelas promessas, ele se posicionou. Tem um Deus que está comigo, então é nessa palavra que eu vou seguir. É nessa palavra, nesse direcionamento que eu vou conduzir este povo. E ele não permitiu que as vozes internas e externas viessem calar aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele só permitiu a voz de Deus. E acredito que por isso que ele conseguiu conduzir aquele povo. Muitas das vezes, nos posicionarmos em meio ao caos e fazer a obra com excelência é algo doloroso. Mas para chegarmos ao destino, precisamos seguir em meio às guerras e acreditar nas promessas do Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor. Confesso que, como líder de adolescentes, foi o meu primeiro cargo na igreja, o meu primeiro serviço. E quando o pastor viu em mim algo que eu não via, eu falei assim, eu vou orar. E aí eu lembro que era um final de ano, foi depois de uma festividade, a gente foi para a praia, com a esposa. E aí a gente começou a conversar referente a isso. E já existia um chamado. Lá atrás já existia um chamado, nas igrejas que eu frequentava lá em Peruíbe. Já havia um chamado. Então ali era no momento que foi feito esse convite. Mesmo sem eu saber como era liderar os adolescentes, mesmo sem eu saber como era ter uma rotina cristã como líder, eu tive que me posicionar, mesmo tremuloso, eu tinha vergonha de falar com eles, meus irmãos, para vocês terem ideia, de tão tamanha timidez, de tão tamanha nervosismo, Mas eu tive que me posicionar, eu tive que falar, não, eu aceito, eu tenho que começar a cumprir aquilo que já foi declarado sobre a minha vida. Então, nós nos posicionarmos, nós ouvir o direcionamento de Deus e cumprir, isso é algo doloroso, mas é algo que nos traz paz, nos traz calmaria nos dias tristes. Amém? Quantos estão entendendo aí? Amém? O terceiro ponto, liderança. No versículo 10 e 11, diz assim: Então Josué ordenou os príncipes do povo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Passai pelo meio do arraial e ordenar ao povo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis e possuais a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Amém? Então depois que Josué foi ativado, depois que Josué foi ativado por Deus, seja forte, seja corajoso, agora eu vou exercer meu papel de liderança, o papel que me foi dado, E aí ele chamou aquele povo, Ele chamou aquele povo e ativou eles também. Se preparem, vão lá, comam, se organizem, que é chegada a hora. Nós vamos atravessar o rio. Então, um líder, ele precisa ter essa visão de reino. Ele precisa ver possibilidades na onde as pessoas acham que é impossível. Ele precisa trazer o reino para as pessoas que estão perdidas. Muitas das vezes chegava... Eu vou falar muito dos adolescentes porque é a área que eu transito na igreja aqui, então é a experiência que eu tenho. Muitas das vezes eles chegam para se aconselhar, agora pouco, mas no começo,
muitos chegavam para aconselhar e coisas que você olhava assim e falava, meu Deus, eu vou resolver do meu jeito. Né? Mas o meu jeito ia matar mais ainda. Né? O meu jeito ia ferir mais ainda aquela pessoa do que aquele adolescente. Então, eu tinha que manter a calma, manter a resiliência, olhar para Deus e falar, Jesus, o que o Senhor faria? Se eu não tivesse a resposta na hora, fazia uma oração, ia para casa, né, conversava com o meu pastor, mas eu não terminava de matar aquela alma que estava pedindo socorro. Então, um verdadeiro líder espiritual, ele tem por obrigação de guiar os seus liderados de forma que Deus o guiaria. Josué, em hipótese alguma, deixou que a soberba entrasse em seu coração e não permitiu nenhuma outra voz falar em sua mente, a não ser as palavras que Deus havia liberado para ele. Então, meu irmão, você líder, né? Você que tem o chamado de líder, você precisa olhar como o reino olha. Você precisa ver como o reino vê. Quando você passar a entender isso, sua vida vai melhorar. O seu jeito de liderar vai melhorar. A sua forma de agir em muitas ações vai melhorar. Quando você começar a ver do reino, do jeito que o reino tem que ser visto, que é de cima para baixo. Amém? Amém. Todos sabem o quão valeu a pena ele ter olhado o reino como ele tem que ser visto. Então comece a mudar a forma, irmãos, de olhar as coisas. Porque algumas coisas que aconteceu comigo foi para forjar o meu caráter. Para eu valorizar as coisas mais comuns, como por exemplo, ter uma cama para dormir. Ter uma casa para eu pousar. Isso daí é coisa comum, é coisa de todo mundo quando sair daqui da igreja, eu acredito que tem um lar para pousar. Isso tudo é cuidado de Deus com a gente. Aleluia. Você poder sair com a sua família e comer num lugar diferente é uma coisa comum, mas é cuidado de Deus com a gente. Aleluia. Você poder entrar num carro, vir para a igreja é uma coisa comum, mas é o cuidado de Deus com a vida da gente. E se você também não tem um carro, mas Deus te direcionou até aqui, é o cuidado dele. Ele te livrou do acidente, te livrou do assalto para você chegar aqui. É o cuidado de Deus com a sua vida. Então nós precisamos começar a dar mais valor para essas coisas que a gente julga comum. Para essas coisas que têm virado rotina na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, é Santo Jesus. Josué assumiu a responsabilidade que Deus deu a ele e o povo reconheceu isso e fez uma aliança com ele. E isso mostrou a importância de ouvirmos a voz de Deus, de assumir um papel de líder e sacerdote. Por isso que nós, como os cristãos, temos que olhar as circunstâncias as circunstâncias como o reino vê, para não nos frustrarmos e nem sermos crentes inconstantes. Então, a partir do momento que Josué se posicionou, a partir do momento que ele aceitou o chamado, que ele se posicionou e que ele exerceu a liderança dele, ele falou, agora eu vou exercer a minha liderança, a liderança que Deus me deu. Teve um povo que fez uma aliança com ele, falou, não, aonde você estiver, aonde você falar para a gente ir, nós iremos. Então, você vê a importância de você ouvir pessoas que te aproximam de Deus. Quando ela te desafiava, vamos fazer isso, nos adolescentes aqui, tem várias pessoas que já transitam aqui na igreja, né, que já participam de bastante coisa aqui na igreja, mas elas foram desafiadas a fazer isso. Elas foram ativadas para fazer isso. O chamado delas foi ativado, elas aceitaram. Eles aceitaram, eles fazem a obra hoje. Então, a importância de um líder, né, que ativa as pessoas. Um líder que fala, você tem esse potencial. Você consegue fazer isso. Deus me mostrou isso a teu respeito. Então, mas líderes que te levam para Deus, que
te levam para você ver a forma que o reino tem que ser visto. Amém? Então essa parte que foi para falar de sacerdócio, né? Josué, ele foi um líder, foi um sacerdote que conduziu aquele povo com excelência, que entrou na terra prometida. E agora eu quero passar para a parte de religião. Em Lucas 15. Em Lucas 15, 25 ao 30. Uma passagem bem conhecida, mas que ela faz todo sentido para este tempo, faz todo sentido para o tema desse mês de julho, né? E eu quero ler com vocês. 25 ao 30. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, aproximando-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou um bezerro cevado, pois recebeu de volta são e salvo. Ele, porém, indagou e não queria entrar. Mas saindo, o pai insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes matastes para ele o bezerro cevado. Amém? Eu fiz algumas comparações aqui, né? E quero que vocês reflitam comigo nessas comparações. Nesse versículo 15, nós lemos agora alguns versículos de como não agir como crentes e como igreja, né? No versículo 25, diz assim: o filho mais velho estava no campo, quando voltou, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. O pai não ter chamado o filho para aquela celebração é porque ele conheceu o coração dele. Você imagina, vai ter uma festa na tua casa com alguém que você não teve um afeto, alguém que, sei lá, te deixou mágoas. Mas no retorno, sabendo da existência que essa pessoa podia retornar um dia, o pai falou: se eu convidar ele, neste momento vai ser doloroso, então ele não vai participar dessa festa. No 26, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Significa que o servo sabia mais do coração do pai do que o filho. Imagina, meus irmãos, você caminhar com a pessoa, caminhar com o teu pai, você fazer aquilo que tem que ser feito, mas você não conhecer o coração dele. Você não saber dos principais desejos do coração do pai. Naquele momento era que o filho retornasse. No 27, o servo respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Estava acontecendo uma grande festa, e o filho mais velho, sem saber de nada, sem saber de nada. E com essa alegria, com essa alegria que deveríamos receber todos aqueles que se perderam um dia e se acharam novamente. Porque se os céus se alegram, a terra também tem que se alegrar. Então, fazendo um comparativo com hoje,
né, algum irmão, alguém que a gente conheça, né, se desviou, né, pegou algum dos pratos mundanos aí e foi embora. E você, como irmão, falou: aquele rapaz, aquele abençoado, ele que não pise mais os pés aqui nessa igreja, eu não quero nem mais ver ele aqui. E quando ele pisar os pés aqui na igreja, você tem essa atitude, você tem esse coração, né, de uma pessoa amada. Mas, se os céus se alegram com a volta dele, se os céus se alegram com a atitude dele, de retorno, de reconhecer que ele tem um lar, que ele tem uma casa, né, que ele tem um pai, nós também temos que nos alegrar com isso. Aleluia. Isso é uma visão do reino. Isso é como o reino tem que ser visto. Glória a Deus. Né? Talvez no olhar daqui para cima, meu Deus do céu, ia fulminar essa pessoa. Não, você não é digno, você não pode, você fez isso, você fez aquilo. Mas nós temos que nos alegrar com a volta. Amém? Amém. No 29. Mas ele respondeu ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrarmos com meus amigos. Ele pensava dessa forma porque não tinha uma relação com o pai. Ele apenas trabalhava, servia por motivos errados. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos trabalhado por motivos errados? Né? Quantas vezes nós vemos nosso irmão que retornou e aí ele está fluindo na obra, e você que está aqui há tanto tempo diz que está servindo, diz que está trabalhando, quando vê o irmão fala: Deus abençoa ele, não me abençoa. Deus faz por ele, não faz por mim. Que pensamento egoísta. Que pensamento que não é dos céus. Então nós devemos refletir nisso, meus irmãos. No versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que o desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. Ele demonstrou o ódio que ele tinha no coração ao seu pai e ao seu irmão. Ele ainda não conhecia a graça. Ao invés de se alegrar com a volta de seu irmão, ele queria que ele fosse castigado severamente. Isso é uma visão de baixo para cima. Visão egoísta, visão maldosa. Quantos de nós já tivemos atitudes semelhantes a essa? Quem já se encontrou no lugar de filho pródigo e quando voltou foi recebido da forma que o irmão mais velho receberia? Mas no versículo 21, há um pai com visão de rei. Há um pai que aguardava ansiosamente a volta do filho. Ele teve outra atitude, a atitude do reino, a visão do reino. Ele resolveu algo como ele tinha que ser resolvido, da forma que Jesus o resolveria. Não devemos olhar para esse tipo de atitude, assim como Josué olhou o tempo todo para Deus. Precisamos, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, olhar para Cristo. No versículo 21 de Lucas, o filho, ele chegou com a visão de baixo para cima ao pai dele. Ele chegou já se sentenciando, né? Diz assim, versículo 21. O filho lhe disse:
Pai, pequei contra ti e o céu. Pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E olha como o pai o recebe. Ele chegou com essa visão de baixo para cima, sentenciando, falando que ele não era mais digno de ser chamado filho dele. Mas olha a atitude do pai. Olha a atitude do pai. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e o vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais... Não, aí já falei. De novo, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Essa é a visão, meus irmãos, do reino. Essa é a visão que nós, crentes, deveríamos ter em muitas ocasiões da nossa vida. Vemos uma bela demonstração disso. O pai não tem prazer de ver o seu filho sofrer. Ele sabia a preciosidade que o filho era, e que aquela atitude que ele tomou não era as características do filho ao qual ele tinha criado. O pai conhece as características do filho. O pai conhece que se um filho fizer algo que tirou ele da presença, que tirou ele dos caminhos, não é a característica dele. E a alegria foi tanta que ele deu novas vestes, e detalhe, a melhor, colocou o anel no seu dedo, colocou calçados e ainda fez uma festa. E eu já quero concluir aqui, meus irmãos. Olhar como o reino vê é isso: respeitar as decisões das pessoas, porém, se for decisões erradas, precisamos estar preparados para quando essas pessoas voltarem, abraçá-las e cuidar como Jesus cuidaria. O pai respeitou as decisões do filho, mesmo sabendo que aquilo era ruim para ele. Porém, quando ele voltou para casa, ele o amou e cuidou do filho dele, porque o pai entendeu que o pior ele já havia vivido no tempo que ele passou longe de casa. Amém? Esses dois exemplos foram o que Deus gerou no meu coração, de sacerdote e de religião. E por incrível que pareça, Deus ele confirma tudo, ele direciona tudo como tem que ser direcionado. Claro, como tem que ser direcionado. Né? Essa semana os devocionais foi tudo sobre o reino. Tinha até a fotinha igual tem aqui do reino invertido. Então Deus ele nos chama, meus irmãos, para olhar o reino como ele tem que ser visto. Isso é um alerta para a igreja, isso é um alerta para nós crentes, né? Nós nos posicionarmos como os líderes, nós nos posicionarmos como sacerdotes do Senhor, né? Nós amarmos as pessoas, que vão vir muitas ainda, muitas que estiveram aqui dentro, foram lá fora, né? Nós sabemos o que está tendo lá fora, então nós aqui dentro de casa nós estamos guardados. Então nós temos que nos preparar, nós temos que começar a mudar a nossa visão, nós temos que pedir a Deus para que Ele venha revelar a visão dele em nós, para que nós possamos amar, para que nós possamos cuidar das pessoas, principalmente os jovens, principalmente os adolescentes, porque eles estão numa ilusão aí fora. Eles estão achando que a vida é fama, eles estão achando que a vida é dinheiro, que é usar droga, que é isso e aquilo.
Mas quando eles acharam a Cristo, através da minha, através da sua vida, eles precisam ser amados, eles precisam ser acolhidos em amor, eles precisam ser recebidos, assim como o filho pródigo foi recebido pelo Pai. Nós devemos cuidar, nós devemos dar um banho, nós devemos direcionar, colocar veste neles. Amém? Então, isso foi o que Deus gerou no meu coração. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não sou nenhum pregador eloquente, mas eu sou obediente. E foi isso que Jesus colocou no meu coração. Eu só fiz questão de anotar para não passar nada. Amém? Agradeço o Cleito, agradeço o Alex, a liderança dos jovens, que viu em mim um canal de bênção para a vida de vocês. Às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam meditar mais essa palavra, que assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com vocês também.